vocês estão? Espero que possam estar bem e preparados para mais uma aula com a professora Marcela. Vamos trabalhar hoje a unidade 8 sobre o Império Romano, tá bom? Novos temas para novas discussões. Vamos comigo? Bom, galera, primeira coisa, quando a gente fala sobre o período imperial, antes de entrar no período imperial, vamos lembrar de algumas aulas passadas que a gente viu aspectos gerais da antiguidade, né, romana. Alguns pontos, tá, que eu vou trazer na aula de hoje, a gente já tocou em outros momentos e eu espero que vocês possam ir ativando aí os conhecimentos prévios de vocês. Mas, professora, como é que eu vou ter conhecimento prévio se você ainda não explicou a matéria? Já dei a dica para vocês. Sempre tentem ler o seu material antes de vir para a aula. Eu sei que o tempo é muito corrido, mas a leitura atenta de vocês, pessoal, é muito importante para o nosso bom aproveitamento nessa videoaula. Inclusive, positivo on, não é? Está lá à disposição de vocês, para que vocês possam realizar as trilhas, para que vocês possam explorar os objetos educacionais digitais, porque vão trazer mídias, vão trazer vídeos, vão trazer conteúdos muito mais dinâmicos e muito legais para a gente aproveitar no nosso estudo, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que a gente viu antes, na Roma Antiga, né, nas aulas anteriores sobre esse assunto, a gente hoje vai entrar no período imperial, falar um pouquinho sobre a política e a sociedade. Eu sempre gosto de relacionar os aspectos políticos com o aspecto social, né, com o aspecto cultural. Vocês já sabem porque eu sempre falo isso. Eu adoro trabalhar com cultura. Então, vamos lá. No período republicano, atenção, os senadores, eles foram a categoria dominante na sociedade romana. E quando veio o império, o que aconteceu? Quando veio, né, ao se estabelecer, que não veio assim do dia para a noite, foi sendo construído, foi sendo estabelecido o período imperial, Augusto assumiu o poder absoluto, mas manteve o Senado para fazer consultas a respeito de questões administrativas. Eu lembro que a gente falou em aulas anteriores sobre a importância da atuação do Senado, tá? Quando a gente estiver estudando o Império, que é uma época, né, que geralmente as pessoas gostam muito de estudar, os imperadores romanos, essas figuras de liderança, a gente tem algumas permanências e algumas rupturas, né? A gente teve a permanência, a manutenção do Senado, mas ele passou a servir, né, com a função, né, manteve o Senado para fazer consulta, né? Foi como um conselho, digamos assim, consultivo para as questões que envolviam aspectos administrativos. Tá? O Senado deu o título de Augusto a Otávio, mas ele adotou o título de Princeps, que quer dizer o primeiro cidadão. E aí, então, a gente passa a ter início do Império Romano. Lembre-se, também já venho falando com vocês, que isso não são meramente conteúdos, são experiências do passado. Qual que é a diferença? Eu dizer que agora veio Augusto e o período republicano acabou, veio o período, ou melhor, o período republicano acabou, veio o período imperial. Qual é a conexão que eu consigo fazer na minha cabeça de todas essas informações? Tá? Então, quando eu penso que isso são experiências da antiguidade, experiências do passado e não meramente conteúdos, as coisas passam a ganhar mais sentido, certo? Aqui, essa imagem, eu trouxe uma imagem para vocês, queria que vocês observassem junto comigo. E aí, aqui embaixo eu questiono, o papel do simbólico, como assim, professora? O que quer dizer o papel do simbólico? Os símbolos, os ícones, né, as marcas das imagens, na imagem aqui que a gente pode ver, o que elas estão querendo dizer? Vocês conseguem observar especificamente essa parte? O que está em cima aqui da cabeça dessa pessoa? Quem eram essas pessoas? Vamos ler a legenda? Ajuda muito a gente, não é? Nessa obra, o imperador Augusto recebe uma coroa de louros. Opa, coroa de louros, o que eu já remeto na minha cabeça? Quando a gente estudou lá sobre os gregos antigos, sobre o hábito lá dos Jogos Olímpicos, né? Essa coroação, essa forma de parabenizar, de celebrar, né? De reconhecer. Então, vejam quanto que os símbolos, eles também dizem muita coisa, tá? Então, do seu lado esquerdo, a gente vê a deusa romana, o aspecto mitológico, né, dos deuses aqui presentes. Aos pés dele, há uma águia que representa o deus Júpiter,
símbolo das vitórias do exército romano. Então, vamos analisando aí esses símbolos e o quanto que isso mostra para a gente esse aspecto, que é um aspecto cultural, né? Não deixa de ser. Por isso que essa imagem está dentro dessa parte da política e sociedade, como aspectos da política se relacionam a representações sociais. Otávio, ele é um imperador, ou seja, um único chefe dos exércitos. Para saber mais sobre isso, eu recomendo que vocês busquem, né, informações sobre os imperadores romanos. Volto a dizer, preciso decorar a sequência? Não. Basta que vocês pesquisem mais informações para que a gente compreenda o papel político que eles tiveram na antiguidade romana, certo? Uma parte, então, que eu também já falei com vocês nas nossas primeiras aulas sobre esse assunto é o aspecto arquitetônico. E foi justamente durante o governo dele, né, de Otávio Augusto, que a gente tem a implementação ali de obras, né, a abertura de estrada, a construção de pontes, as arenas esportivas que desempenharam uma função tão importante que já já a gente vai ver na sequência. Então, Augusto, né, Otávio Augusto, ele determinou a construção de aquedutos para levar água, né, até as moradias, além de criar toda essa estrutura, né, esse aparato para combate aos incêndios, que eram muito frequentes nesse cotidiano, nesse dia a dia da cidade de Roma e por aí vai, tá? Então, aqui nessa imagem, vocês podem observar junto comigo a ponte, né, da cidade italiana de Rimini. Eu não sei se a minha pronúncia está correta, tá, gente? Que foi construída sobre 5 arcos com blocos de calcário e ainda é usada por pessoas e pequenos veículos. A construção dessa ponte ela foi determinada justamente pelo governo de Otávio Augusto. Então, reparem esses aspectos arquitetônicos, quem gosta dessa parte, né, o quanto de matemática existe, de conhecimento de engenharia existe nessas produções, nessas representações. E que hoje ainda estão de pé, né, disponíveis para, claro, quando acabar esse período de isolamento, né, para voltar a ter uma circulação diária de turistas. Certo? E eu disse que eu ia trabalhar com vocês, né, já adiantando um pouquinho mais a matéria, falando das revoltas, né? A gente já citou aqui para vocês, não me lembro, mas eu acho que eu já citei sobre isso, a política do pão e circo, que ficou tão famosa aí na história, né? Que eram formas, né? A gente tinha esses contextos de descontentamento mesmo da população, né? Dos populares e revoltas. Então, o imperador ele passou a promover políticas de distribuição de alimentos, como trigo, e de proporcionar espetáculos que eram espetáculos gratuitos e frequentes, certo? No qual a população podia assistir a famosa luta dos gladiadores, estão representada aí nos filmes e games que vocês conhecem, tá? Mas, gente, o que era essa política do pão e circo? O que isso quer dizer? Né? Atualmente, a gente chama de política do pão e circo. A política do pão e circo, isso é importante aí na hora da nossa avaliação, né, que isso aí pode ser que apareçam aí em questões. A política do pão e circo, ela visava manter os cidadãos calmos, tranquilos, sem revolta. Né? Muitos autores vão comparar o futebol de hoje. Quantos conflitos sociais existem no nosso país? Mas no momento que a população está lá torcendo, vibrando pelo seu time, muitos até esquecem desses problemas. Os problemas não deixam de existir, eles continuam acontecendo. Mas é como se anestesiasse o povo em relação a essas questões sociais. Tá? Então, de forma, né, estou fazendo uma comparação, trazendo para o presente, para o hoje em dia, a gente pensar o papel que o futebol representa na nossa sociedade. O que era, então, o que representava essa luta, né, essa política do pão e circo, essa luta de gladiadores, nesse contexto histórico específico que estamos trabalhando. Certo? Bom, a distribuição dos romanos nos estádios e teatros, ela era organizada conforme a divisão social. Isso é um aspecto relevante, entender que existiam diferenciações sociais. Né? Quanto menor o status social, mais distante do espetáculo o indivíduo ficava. Para a gente entender bem, é só a gente lembrar esse próprio local, né, no Coliseu Romano, a forma como
pessoas eram dispostas, é só a gente lembrar hoje quando a gente vai assistir uma peça de teatro. Quem está na frente consegue enxergar melhor, depende, né? Depende do lugar que a gente está. Mas você fica muito mais perto do palco, vendo aquele espetáculo, no caso, uma peça de teatro, uma apresentação musical, e você vai tendo preços diferentes na cobrança desse ingresso para o show, para o teatro, de acordo com o lugar que você vai sentar, né? Que você vai ficar. E sempre nesse exercício, gente, de análise de imagem aí, a gente tem essa representação, né, que está no Museu de Arte, dos etruscos, né, que introduziram esse costume de sacrificar prisioneiros de guerra nos funerais de seus guerreiros. A luta entre esses prisioneiros inimigos até a morte servia como uma espécie de sacrifício aos deuses, em honra dos soldados vencedores que haviam morrido nas batalhas. Volto a dizer, recomendo muito que vocês assistam filmes sobre essa temática. Eu acho que o filme ele nos ajuda, ele facilita a nossa compreensão de tudo que a gente está trazendo aqui de informação para vocês. Tá? Com o tempo, a luta passou a ser realizada em arena e adquiriu outras conotações. Tá? Então, aqui pela imagem, ó, a gente já consegue observar as pessoas assistindo. Aqui, reparem bem a expressão, né? Pisando em cima, aqui acenando, fazendo um gesto, né, dos que estão caídos no chão. Então, isso fazia parte, né? Era uma rotina da cultura dessa população, mas é preciso que a gente entenda e até mesmo questione, né, o que isso trazia ali para aquela população, certo? Então, marca ali essa expressão política do pão e circo, que é extremamente importante para o nosso debate. Gente, eu pergunto para vocês, a gente sempre vem questionando, né, no que é a nossa história, ou melhor, a história que a gente vai estudando, seja do Brasil ou de outras localidades, como o momento que a gente está trabalhando aqui, ela é muito cheia de conflitos, né? De conflitos bélicos, lembrando que bélico é aquilo relativo à guerra, certo? É possível a gente dizer que houve um período de paz nesse contexto? O que foi essa chamada paz romana? A paz romana seria uma espécie de apaziguamento dos conflitos sociais. Como assim? Momento que esses conflitos sociais, volto a dizer, não deixaram de existir, mas foram acalmados, digamos assim. Então, o período de apaziguamento, né, pelo apaziguamento dos conflitos sociais, esse período de governo de Otávio Augusto, que é esse camarada que a gente está estudando, esse sujeito histórico que a gente está trazendo na aula de hoje, deu início a esse período de relativa paz. Bom, o mundo grego, lendo junto com vocês esse texto bem curtinho que tem lá no seu material, diz o seguinte: o mundo antigo nunca vivera um período tão prolongado de paz, de ordem, de administração eficiente e também de prosperidade. Embora Augusto se tivesse seguido governantes tanto eficientes quanto ineptos, as características essenciais dessa paz romana persistiram. E quando a gente tem a sua morte, a morte de Otávio Augusto no ano 14, Tibério, ele que era filho, né? Aqui tem toda a referência completa para vocês, esposa do imperador, assumiu o poder. Então, a gente tem uma transição, um período de mudança. E o Império Romano se efetivou como uma monarquia hereditária. Hereditário que passa de pai para filho. Né? A ideia do hereditário, do que é passado de geração em geração. Em que o imperador, então, começa a determinar quem vai sucedê-lo no cargo. Após o governo de Otávio, 4 dinastias de imperadores governaram a cidade de Roma. Então, respondendo a pergunta, é possível a gente falar num período de paz, de relativa paz, de mais tranquilidade ou apaziguamento, para usar a expressão correta, dos conflitos sociais? Sim, eles não deixaram de existir, mas a gente pode dizer que foi acalmado. E aí, como tarefa de casa, eu vou deixar para vocês pesquisarem no próprio livro de vocês o que foi o chamado processo de romanização. Já ouviram essa expressão? Professora, mas o nome romanização é que tem a ver com Roma. Sim, isso eu sei, mas o que foi esse processo de romanização? Fica aí como tarefa de casa. Esse processo de romanização ele vai acontecer no que a gente chama de um período de
expansão territorial, de novas conquistas, né, do estabelecimento, justamente pelo apaziguamento dos conflitos sociais, dessa relativa tranquilidade no aspecto social, é que a gente tem potencializado esse processo de crescimento, de expansão, tanto no aspecto político quanto também territorial, né, durante o governo de Augusto. Esse período ele se estendeu, ele estendeu a expansão sobre a Europa até alcançar os reinos do Reno e Danúbio. Volto a dizer, se você olhar lá no mapa, nos materiais cartográficos que tem no seu livro didático, você vai visualizar muito melhor quais são as regiões que eu estou aqui citando, tá bom? Então, o importante é que a gente compreenda que foi um período de grande crescimento, né, aquisição territorial. Lembrando que o espaço, né, o domínio do espaço vai moldar aspectos sociais, históricos aí. Certo, gente? Então, tarefinha de casa, simples e direta. O que foi o processo de romanização? Na nossa revisão, nós vamos trabalhar sobre isso e vamos aprofundar também os conteúdos que nós fomos vendo. Pessoal, era isso. Espero que todos tenham um bom restinho de semana e até a próxima. Tchau, tchau.